Maravilha. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos todos. Começamos a gravar. Pelo jeito o Google Meet está meio lerdo. Bom, uma das coisas que eu comentei lá atrás, e eu vou tornar a comentar agora de novo, é que vocês, os que estão tentando fazer os exercícios, devem ter percebido que algumas questões vocês não estudaram comigo. Tá, por que isso? Com essa adaptação da PNP, se eu fosse dar 100% do conteúdo, vocês iriam enlouquecer de tanta chatice. Então, eu dei nessas aulas que a gente tem em lives aquilo que é essencial, que é aquilo que vocês não podem deixar de saber. E botei nos exercícios outras coisas que são importantes, mas que só estando no exercício já basta para eu poder explicar. Eu não preciso botar toda uma teoria por trás, porque vocês vão ver pela primeira questão que, entendendo o beabá, não precisa ficar três aulas pensando nisso, tá? Então, a ideia é de vocês entenderem esses termos, porque vocês, independente da profissão que vocês forem ter, vários desses termos aqui, vocês vão acabar convivendo. Eu cada vez me surpreendo mais, tá? Hoje tivemos uma palestra à tarde com um cara que era da área da informática, e uma série de termos que nós usamos em administração, o cara usou. Isso é sinal de que quando você trabalha numa empresa, vários termos são similares, ainda que a tua formação lá da faculdade não tenha te dado isso. Então, para vocês não ficarem com aquela cara do tipo, estão falando, eu não estou entendendo nada, eu vou tentando explicar para vocês. Para variar, vocês se puxaram também nos exercícios, gostei das criatividades, vocês estão ficando cada vez mais criativos. Isso só fez me ensinar que é uma forma nova de fazer exercício, e que eu devo adotar daqui para frente, mesmo quando a gente voltar presencial. Tá? Ao fazer o vídeo, vocês acabam me comprovando, sem sofrimentos, de que vocês conseguiram compreender a essência de cada teoria. Para que servem essas teorias? Então, repetindo o que eu falei também lá no início, nos primeiros encontros, é de que quando a gente consegue compreender a empresa, o que tipo de empresa ela é, a gente consegue saber se a gente é adequado ou não para aquela empresa. Tem saído muito artigo ultimamente nos jornais, porque os processos seletivos estão tudo à distância, de que a pessoa faz a seleção e recrutamento sem conhecer ninguém na empresa. Isso é uma grande verdade. E também está acontecendo das pessoas serem selecionadas pelas suas qualidades técnicas e tal, e acabam não durando muito tempo, que abre um novo processo seletivo. Por que isso? Porque o cara ou a cara são errados, são ruins? Não. Muitas vezes, o meu perfil não tem nada a ver com o perfil daquela empresa. Os meus valores não têm nada a ver com os valores daquela empresa. E é por isso que acaba dando ruído e a pessoa sai, ou é saída, né? Porque não consegue comprar as ideias daquela empresa, não consegue ser convencido das ideias daquela empresa. São os valores morais, inclusive, que algumas empresas teimam em romper, em quebrar, e que quando a gente não quer e a gente tem competência, a gente acaba indo para outras empresas, tá? Mas essa é a ideia. Bom, hoje nós vamos corrigir esses exercícios aqui. Eu coloquei um resumão também antes dele, com mais coisas do que eu havia dado, para tentar ajudá-los nos exercícios. De novo, se alguém de vocês for fazer concurso para alguma área administrativa, esse resumão ajuda a estudar para a prova, tá? Então não joguem fora, guardem para vocês, porque ele mata um monte de questões de prova. Bom, eu não falei com vocês o que é organização linear nem funcional. Então eu vou explicar para vocês poderem entender. Linear é aquele modelo de organização bem firewall, que é uma caixinha aqui em cima e as outras caixinhas embaixo, cada um com um comando. Então tem o João, que é presidente, o João é presidente, por sua vez, tem de diretor o Manuel, a Maria e a Vanessa. Aí embaixo da Maria tem outros três que são abaixo dela e assim por diante. Então uma organização linear significa que alguém manda em alguém, que manda em alguém, que manda em alguém. Então, eu sou funcionário da Maria, sou subordinado da Maria. E a Vanessa quer falar comigo, numa organização linear, ela primeiro vai ter que falar com a Maria para depois poder falar comigo. Ela não vai poder se dirigir direto para mim. Pá, mas que saco isso, se perde velocidade. Perde. Para algumas empresas isso é um desastre total. Se eu trabalho com criatividade,
se eu trabalho com desenvolvimento de soluções, eu preciso de urgência nas soluções, não funciona, ela quebra, a empresa quebra. Empresa que trabalha com tecnologia, inovação, publicidade, propaganda, esse tipo de organização não dá certo. Em outras, só vai funcionar se for assim. Uma orquestra sinfônica, não dá para o cara que é violinista falar com o cara do oboé que ele devia tocar de tal jeito. Ele tem que falar com o maestro, comentar, o maestro, se achar interessante, vai lá e fala com o cara do violino. No exército, a mesma coisa. Não adianta alguém passar por cima dos oficiais, vai dar zebra, porque aí o pobre do subordinado não vai saber a quem obedecer. Tá? Então, em algumas organizações, ser linear é bom, é o modelo mais antigo que existe, é o modelo de toda a companhia, mesmo que seja de tecnologia, de começar. Se algum de vocês vai resolver abrir uma empresa de desenvolvimento de software, no comecinho vocês vão ser linear, porque a grana de vocês é curta, se tomarem decisão errada, vai doer no bolso de vocês, e aí vocês vão mandar e alguém vai obedecer, né, abaixo e assim por diante. Depois que ela vai se desenvolvendo e que ela começa a ganhar cliente, ganhar corpo, aí, pessoal, ela tem que passar a ser funcional. As linhas de comunicação são mais diretas, é mais fácil das coisas acontecerem. Eu não preciso passar pelo chefe imediato do cara. Se eu sei que um subordinado lá do outro diretor tem alguma competência, eu vou lá e falo com o cara, olha, cara, tá acontecendo tal e tal projeto. Bah, eu sei que tu tem tal e tal talento, tu não pode ajudar a gente? E o cara vai dizer sim ou não, dependendo do tempo dele, da disponibilidade dele, mas eu posso ir diretamente. Isso ganha muito tempo. Um cliente chega na loja reclamando de alguma coisa, eu não preciso ir no gerente, para o gerente perguntar para o diretor. O vendedor já direto já resolve, porque ele tem autonomia para isso. As coisas funcionam mais fluidas. Bom, por que isso interessa? Eu, por exemplo, não sirvo para trabalhar numa organização linear, eu não tenho saco. Eu não gosto de ter que esperar um monte de reuniãozinha com um monte de decisão. Isso me aflige, eu sofro. Então eu jamais poderia trabalhar nas Forças Armadas, e muito certamente até por falta de talento musical, muito menos de orquestra. E outros tipos de organização que eu posso mandar brasa e pensar e arranjar solução e conversar com outros sem precisar passar por um monte de é o meu tipo. Eu sou o tipo adequado de pessoa? Não, eu sou o tipo adequado para um tipo de empresa. Eu seria inadequadérrimo, por exemplo, para trabalhar nas Forças Armadas. Ponto, né? Então, a gente tem que ver aonde a gente trabalha bem, tá? Se isso nos causa felicidade. Quando a gente trabalha num lugar que nos causa infelicidade, a gente começa a ficar murcho, a gente começa a ficar deprimido, a gente produz menos e acaba adoecendo. Então, aí tem que numerar a primeira coluna de acordo com os números 1 e 2 aqui. Então, se é linear e alguém manda em alguém e não dá para ter uma comunicação, a centralização das decisões só pode ser na linear. Então, a primeira coisinha aqui seria o número 1. Sendo o número 1, só nos restam as opções B e D. Bom, linhas diretas de comunicação, exatamente o oposto da centralização. Quando eu posso falar com todo mundo, eu tenho linha direta com o João, que cuida da produção, consegue falar direto com a Maria, que trabalha no marketing ou no desenvolvimento de produtos. Eu não preciso passar pelos chefes acima deles, eu posso falar direto. Então aí vira número 2. Bom, se a primeira coluninha é o número 1 e a segunda coluninha é o número 2, eu já estou dando a resposta para vocês que a letra certa é a letra B. Alguém conseguiu fazer isso? Que bom. Agora que tu falou, deu. Ficou mais fácil, né? É isso aí. Tá, ênfase na especialização. De novo, quanto mais especialista... E aí o especialista no bom sentido, não é aquele especialista taylorista que só botava a tampa na caneta, é o especialista que manja muito daquele assunto, é o cara que manja muito de câncer de pulmão, é o cara que sabe fazer projeto de galpão, é o engenheiro que sabe fazer trilho de ferrovia, são as pessoas, né? Então, ênfase na especialização, aí, 2, organização funcional. Linhas formais de comunicação, quando é muito cheio de para se poder comunicar, é número 1, linear. Descentralização das decisões, isso tem tudo a ver com linhas diretas de comunicação, a gente consegue conversando tomar uma decisão. Número 2, funcional. Aspecto piramidal é característica da organização linear, tá? Mas você está querendo me dizer que a funcional também não é assim? Só que as linhas de comunicação não são só de cima para baixo, elas são laterais também, elas são transversais, elas são perpendiculares. A comunicação numa funcional rola
de tudo para tudo, tá? Ah, Sérgio, tá, mas e a empresa está em crise? A funcional, sendo redundante, tá? A funcional funciona bem? Não, não funciona. Quando a gente está em crise, quando a gente está com perigo, quando alguma coisa de errado está para acontecer, em alguns momentos a gente precisa virar linear, porque alguém tem que tomar as rédeas e dizer, ó, vamos para a direita ou vamos para a esquerda. É o caso do capitão com o navio afundando. Ele tem que determinar se nós vamos todo mundo para a direita ou todo mundo para a esquerda. Eu já aconteceu de ter problema em um voo em que a gente teve problema de peso. O avião tem um compensador que é uma bola que fica girando do lado da perna do comandante e ela faz rum, rum. E aí chegou um ponto, para que serve essa bola? Só para explicar. Alguém levanta do seu assento e vai no banheiro, aquela bola se mexe, porque é um peso que está se movimentando. Tá? E nós perdemos esse controle no meio do voo. O que o comandante fez? Foi extremamente linear. Olha, chamou o chefe de equipe conversou com ele e disse, olha, como é que nós estamos na cabine espalhados para passageiros? Está todo mundo espalhado, porque o avião está meio vazio. Eu preciso que todo mundo vá para o fundo e só use o toalete do fundo. Aí o comissário foi lá, explicou a todo mundo, explicou o que estava acontecendo, e a gente terminou o voo na boa, chegamos lá, claro que as pessoas sempre ficam desconfiadas que alguém está mentindo, mas faz parte, tá? Vamos para a próxima. Opa, alta. A teoria neoclássica estabelece que as organizações devem ser consideradas sob o ponto de vista da eficácia e da eficiência simultaneamente. Especificamente, pode-se garantir a eficácia quando alguém conseguiu responder essa daí? Letra D. Existe sucesso ao alcance. Isso aí, é a letra D. Bom, só para lembrar os conceitos de eficiência e eficácia que vocês também, por favor, independente da profissão que vocês forem ter, não pode esquecer, porque vocês vão ouvir demais falar nesses termos, inclusive durante a faculdade. Eficiência é o meio, é o caminho, é usar o mínimo de recursos possíveis para executar alguma coisa. Eu posso fazer um vaso no valor de R$10, usando que o consumidor está disposto a pagar R$10, usando 1 quilo de argila, ou usando 2 quilos de argila. Se eu usar 1 quilo de argila, eu vou estar dentro do custo. Se eu usar 2 quilos de argila, ele vai ficar mais forte, mas ele vai ficar com um custo muito alto e eu vou ter talvez lucro nenhum, vai empatar, tá? Se eu botar muito recheio na pizza de alguém, aquele dinheiro que eu bolei para o preço da minha pizza, talvez não compense, porque eu botei mais recheio do que seria o recomendado. Eu não estou sendo eficiente. Eu tive que levar mais horas para fazer um exercício da academia para perder 500 gramas do que um outro que fez o outro exercício que conseguiu perder aqueles 500 gramas mais rapidamente. Então, eu não estou sendo eficiente. E assim por diante. Então, eficiência é usar o menos recursos possível para conseguir alguma coisa. E eficácia é pensar em conseguir alguma coisa, ter um objetivo e conseguir alguma coisa. Eu tenho a felicidade de saber que a nossa turma, aqui pelo menos na minha disciplina, não sei das disciplinas dos outros, está com 100% dos alunos já pré-aprovados no segundo trimestre. Se vocês estão com o primeiro e o segundo, o terceiro de vocês já tranquilérrimo, entende? Mesmo que alguém dê uma esmorecida aí no terceiro, eu sei que vai dar para passar, porque eu já fiz uma simulação. Mas recomendo firmemente que vocês vão bem no terceiro, porque o terceiro vai ajudar vocês no seu terceiro e quarto ano por causa do projeto aplicado 1 e projeto aplicado 2. Ele vai ser a base do que vocês vão fazer no 1 e no 2, se vocês entenderem a matéria comigo. E aí, por favor, quando começarmos o terceiro trimestre, me perguntem muito se vocês não entenderem, porque isso vai ajudar vocês lá adiante, tá? Os alunos do quarto ano agora estão fazendo um trabalho fantástico com até comentei já isso com vocês, com uma... Meu Deus do céu, o camarada produz cogumelo, uma empresa de agronegócio lá de Garibaldi, e a base são essas teorias que eu estou dando no final desse primeiro ano, tá? Então, prestem atenção lá, quem puder. E quem não puder assistir porque está trabalhando, assiste depois, separado, mas não deixe de assistir. Vamos lá para 3. Acerca das teorias da administração, julgue os itens a seguir. Por enquanto só falou bobagem, né? Na administração por objetivos, que é a neoclássica, os administradores e os seus subordinados, após identificarem objetivos em comum, formularem metas de forma consensual e participativa e discutirem a atribuição das suas responsabilidades de acordo com os resultados esperados, serão avaliados em consonância com o alcance desses objetivos. Essa frase ficou horrível de mal redigida, não é minha, é de um concurso,
mas ela quer saber se está certo ou está errado. O que vocês acham? Quando a gente tem algo para alcançar, a gente conversa, planeja em consenso, todo mundo entende a importância e alcança, isso é bom ou é ruim? É bom, pessoal. É bom, é ótimo. É o que todo professor faz com vocês quando mostra o plano de aula ou o plano de ensino do ano. Olha, nós precisamos aprender isso, isso e isso. Preciso que vocês vão passando e vão fazendo isso, isso e isso. Bah, é fantástico quando todo mundo atinge, porque é algo que foi participativo. Ah, professor, a tua prova coincidiu com a prova lá do professor de física e matemática. A gente está apanhando, dá para trocar a tua prova de data? Pô, dá. Ponto. Então, estamos num consenso, porque o objetivo é todo mundo se dar bem, não causar sofrimento, tá? Então, tá certíssimo. Opa, passou de novo. 4. No que se refere às premissas, vocês sabem o que quer dizer a palavra premissa? É uma palavra que vocês vão ouvir bastante. Premissas são as coisas que a gente já tem como base, como verdades de alguma coisa, tá? Premissas para andar seguro. Bom, de preferência eu vou em ruas movimentadas, porque ruas pouco movimentadas eu tenho mais chance de ser assaltado. De preferência eu devo ir em ruas iluminadas, porque já se sabe que ruas pouco iluminadas a tendência do bandido atacar, porque não é visto por câmera, e assim por diante. São premissas, né? Eu já sei como andar seguro, né? Ah, se eu vou andar com um monte de gente que é viciado em álcool e ainda por cima essas pessoas estão numa festa e vão voltar de carro, as premissas mostram que motoristas alcoolizados tendem a se acidentar. Perfeito? Então, premissas são aquelas verdades iniciais que a gente já tem estabelecidas. Então, vamos lá. No que se refere às premissas da teoria clássica, neoclássica das relações humanas, assinale a opção correta. Alguém lembra de como eram as anteriores que a gente estudou? Alguém conseguiu responder essa questão? Mais fácil. Não? Então vamos lá. É a letra C. A teoria clássica das relações humanas trabalham com a meta da máxima eficiência, ao passo que a teoria neoclássica se pauta pela eficiência ótima. Bom, qual é a diferença de uma e da outra? As outras queriam que você fosse eficiente, fosse sugado ao máximo possível para gastar o mínimo possível de horas para produzir muito mais. Quer dizer, em vez de eu, operário, produzir 10 sapatos, eu tinha que tentar produzir 20 sapatos naquela mesma faixa de horário, naquele mesmo tempo, com qualidade. A teoria neoclássica diz que, olha, isso está mais ou menos certo, mas lembre-se, nesse meio tempo passaram 40 anos entre uma teoria e outra. Eficiência ótima é aquela possível dadas as minhas condições, a melhor possível, né? Por quê? Porque a máxima não existe, gente. Isso é cascata. Nós trabalhamos com seres humanos. Até máquina precisa de regulagem, certo? Se a regulagem estiver errada, você não vai ter eficiência máxima, vai ter eficiência ótima. Então, a gente tenta regular as máquinas e as pessoas para que a coisa trabalhe da melhor forma possível. Por exemplo, eu fui ao Rio com as crianças e a minha esposa esse final de semana para visitar minha neta, minha filha. Lá existe um morro chamado Morro de São Carlos, ou Complexo São Carlos, que é uma favela que fica em cima do túnel Santa Bárbara. E os camaradas pintaram boa parte das casas de amarelo, todas de amarelo, com o mesmo tom de amarelo. Alguém sabe a razão? A razão é ser o mais eficiente possível para evitar que a polícia nos prenda. Porque como eu não sei qual é a casa, porque as casas todas se parecem, todas são amarelas, eu não tenho como dizer que o traficante mora na casa tal A, B ou C, porque lá não tem número, né? E aí, o que acontece? Pintando tudo de amarelo, eu não tenho como definir se é a casa azul, rosa, tá tudo amarelo. Ordem do traficante, eles foram eficiência ótima. Dentro das nossas condições, isso foi possível. Tá? Coisa de maluco, né? Mas é assim que funciona. Com base, todo mundo acha que tá, poxa, olha, tá tudo pintadinho, bonitinho. Mas não é por essa razão. Com base em conhecimentos relativos à administração geral, julgue os itens que se seguem. De novo, é só enrolação. O desempenho e o desenvolvimento individual são irrelevantes para a administração por objetivos. Não, ele se preocupa muito com o indivíduo
na administração por objetivos, e sim, o máximo que eu puder dar de mim para contribuir com aquilo, mais chance a gente tem de chegar. É como se nós estivéssemos na nossa família querendo viajar de férias para Disney e que todo mundo precisa se ajudar para conseguir economizar, reduzindo a conta de água, reduzindo a conta de luz, não comprando roupa cara à toa, comprando o essencial, né? Não gastando com bobagem, tá bom? 6. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Isso vocês não sabem responder, eu acho que está naquele resumo, mas esse nome é importante. Ela se chama amplitude de controle. Por que é importante? Porque, se Deus quiser, vocês vão trabalhar em empresas depois que estiverem formados, em que vocês vão ter um número X de subordinados. Esse número X de subordinados vai determinar o quanto você era influente dentro da empresa. Ah, tá, e daí, Sérgio? E daí que se eu quiser fazer uma entrevista para uma outra empresa, uma das coisas que o pessoal do RH lá na seleção e recrutamento nos pergunta, qual é a tua amplitude de controle? Qual era a tua amplitude ou qual é a tua amplitude de controle na empresa que você trabalha? Eu, por exemplo, no último hospital, que eu me lembro, eu tinha 256 subordinados. Puxa, 256 subordinados parece muita coisa? Talvez não. Se for numa empresa de 10 mil, 256 não é nada. Se for numa empresa de 1.500, que era o caso da minha, é muita coisa, certo? É sinal de que eu comandava vários setores diferentes. Então, eu tenho que, depois dessa pergunta, se eu sou um cara de RH experiente, de perguntar a amplitude de controle, eu tenho que perguntar quantos funcionários tinha a empresa. Que aí eu consigo ter uma metragem, uma métrica, se tu realmente mandava alguma coisa ou não. O processo de organização segue alguns princípios básicos e exige que se tomem decisões acerca de certos elementos. Entre eles, bom, a 6 responde a 7, na verdade, tá? O que é importante é o quanto mais eu sei fazer alguma coisa e bem feito, não é, de novo, essa especialização aqui não é especialização do Taylor, é aquela especialização de, eu fiz uma graduação e depois fiz uma pós-graduação, tenho experiência tal e em determinada coisa, sou muito bom naquilo. Eu sou um dentista especializado em colocar aparelhos, tá? Então eu sou um especialista naquilo. Bom, e a amplitude de controle foi o que eu acabei de explicar. Se eu quero ter uma organização, eu quero saber o quantas pessoas são boas fazendo alguma coisa e, sobretudo, qual é a minha capacidade de comandar várias pessoas ao mesmo tempo. Deixa eu aproveitar e comentar uma coisa com vocês que eu vi hoje. Tem tudo a ver com a geração de vocês, com a qual eu não concordo, tá? Eu vou dar a minha posição e vocês, obviamente, não são obrigados a concordar comigo, assim como eu não concordo com o palestrante que falou isso hoje à tarde. Ele disse, era uma capacitação pedagógica que a gente recebeu de um professor de fora. Ele diz o seguinte, que nós, professores mais velhos, que nem eu, temos que entender que vocês conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem assobiar, chupar cana e caminhar ao mesmo tempo. Vocês conseguem ouvir música, estudar e mexer no computador e celular ao mesmo tempo. Eu não concordo com isso, tá? Tem um porrão de estudo dizendo que vocês realmente são capazes de fazer isso, eu não consigo, mas que todas as 3 ou 4 coisas que vocês fazem ao mesmo tempo são mal feitas. Isso é o que diz os estudos, tá? Então ele tem essa vertente, ele é um cara bem mais novo do que eu, ele deve ter seus 30 e poucos anos, eu estou com 57, e ele entende que é assim. Eu discordo, até porque, ao contrário dele, eu não sou só acadêmico, eu trabalhei em empresa e vi que todo mundo que fazia muitas coisas ao mesmo tempo fazia todas mal feitas, e é o que eu vejo com os meus alunos. Então, pessoal, vai a dica. Quando vocês forem estudar alguma matéria, estudem a matéria. Esqueçam a porcaria do celular, que é o grande veneno da vida de vocês. O que eu me refiro aos grupos de WhatsApp e Facebook, redes sociais, Instagram, Telegram, sei lá o que vocês usam hoje em dia. Felizmente eu não uso nada disso, mas eu sei que vocês são doidinhos por isso. Os meus filhos não têm celular ainda, eles também não veem. A moça do raio-x, quando fomos passar, perguntou para os meninos, vocês estão com o celular no bolso? Porque tem que botar o celular na coisa. Aí eu virei, um tem 12 e outro tem 9. Não, eles não têm celular. Ela me olhou assim, meio, tipo assim, o senhor está mentindo. Imagina, criança de 12, uma de 9 não tem celular. Todo mundo tem. Os meus não têm. Vai estudar. Dá mais tempo para o resto.
8. Existem 3 níveis de controle em uma organização. Nisso eu falei para vocês: estratégico, tático e operacional. Uma das principais falhas durante a implementação do planejamento estratégico é a inadequação do sistema de controle. Com relação a esse tema, assinale a alternativa que representa uma decisão relativa ao controle estratégico. Olha só, planejar significa pensar na missão, visão, o que a gente é, qual é a razão da nossa existência, que tipo de produto a gente vai vender, para quem a gente vai vender, para quem a gente vai vender. A gente traça os objetivos e metas e vê a quantidade de grana que vai ser necessária. Na organização, eu vou pegar aquele montão de grana e vou dividir nos setores que podem ajudar mais para chegarmos naquele objetivo. Eu não tenho grana para dar para todo mundo, nem o Google tem grana para dar para todos os setores. Então, eu, de repente, vou dar mais para marketing do que para produção, ou eu vou dar mais para inovação do que para marketing. Tem que ver. Além disso, eu tenho que determinar quem vai cuidar do quê e quem vai ser responsável pelo quê. Porque se todo mundo é dono, ninguém é dono de nada. No controle, na direção, eu evito que os conflitos que arruinem a convivência ocorram. Quando eu vejo que as pessoas não estão conseguindo atingir o objetivo porque estão começando a ficar meio deprimidas, eu tenho que dar uma estimulada e aponto sempre a direção. E por que é importante sempre apontar a direção? Porque o vento muda. E se o vento muda, de repente a gente tem que mudar o perfil da empresa. É o que aconteceu com muita empresa que não entendeu que o vento estava mudando e que era preciso repensar a estratégia de negócio. Eu li um artigo essa semana bem interessante que eu vou mandar para vocês lá no último trimestre. Pessoal que bate ponto tinha um relógio. E essa empresa que faz esse relógio de bate ponto, quando veio a pandemia, achou que ia quebrar, porque ela vivia disso. A sorte dela é que um ano antes ela já começou a fazer uns controles de ponto diferentes. Um permitia identificar a pessoa só do nariz para cima, porque todo mundo está usando máscara, então ela consegue saber pelos teus olhos quem você é, para aqueles que ainda estão trabalhando presencialmente, porque você não pode tocar em nada. E a outra, eu consigo controlar o ponto e saber onde você está através do teu IP. Então eu consigo controlar se tu está trabalhando ou não, de fato, como tu deveria estar trabalhando remotamente. Então ela ganhou muito mais dinheiro hoje do que estava ganhando antes, porque ela não ficou parada no tempo. Tá? Então, por isso eu preciso toda hora estar mostrando o norte. E o tal do controle? Bom, o controle eu tracei uma determinada meta. Eu vou ler 10 páginas por dia. Quando chegou no final do primeiro dia, eu li 8, tem que mudar a minha forma de ler. Ou eu preciso prestar mais atenção, ou eu tenho que mudar meu grau de atenção, ou tenho que repensar o que eu estou fazendo de errado. E amanhã que eu ia ler 10, eu tenho que ler 12. Ou então eu vou ter que ler 11 todo dia para poder compensar aquelas 2 que eu não li, certo? Então, o tempo todo eu tenho que ficar vendo se aquilo que eu bolei está coincidindo com aquilo que eu estou atingindo. Então, a resposta certa na 8 é a letra C, de casa. Alteração dos objetivos estabelecidos em função de alterações ambientais com reflexo em oportunidades ou ameaças para a empresa. Por quê, pessoal? Porque não adianta eu traçar alguma coisa em janeiro se no meio do tempo aconteceu um monte de mudança. Foi o que aconteceu com a pandemia, com todos nós, não só com as empresas, mas com todos nós. Né? Durante um tempo não se podia fazer academia. Tá, eu quero continuar na academia, então tem que arranjar um jeito de fazer academia em casa. Eu tenho pouca estrutura em casa para poder estudar, eu tenho que estudar na cozinha. Bom, então eu tenho que combinar com a minha família em algum horário que eu possa estudar e que a cozinha não seja invadida toda hora, né? Que alguém leve garrafa de água lá para outro lugar para que não venha toda hora pegar, porque toda vez que entra alguém para pegar água, no mínimo vai dizer oi e já me desconcentrou todo, eu tenho que começar tudo de novo. E assim vai, tá? Então, eu tenho que controlar o tempo todo. A 9. Sobre o planejamento na estrutura organizadora da administração, atente para as afirmativas a seguir. Isso é uma forma tão burra de perguntar isso, mas vamos lá. O planejamento... bom, eu quero saber quais estão certas, tá? Vamos facilitar a nossa vida e vamos ver se essa aqui está certa ou errada para chegar lá logo na alternativa lá. O planejamento se encontra na alta administração com habilidades técnicas, conhecimentos, informações
métodos para a realização das tarefas e implementação dos planos para alcançar as metas e realização dos objetivos. Sim, gente, é isso mesmo, tá? O planejar é na alta administração. Então, isso está correto. Na macroestrutura, macro é a grande, tá? Na estrutura maior, ou seja, envolvendo tudo. O planejamento tem fatores tecnológicos, sociais, religiosos, políticos e econômicos. Sim, porque dependendo, inclusive, de onde eu estou negociando, vai mudar a minha forma de abordar aquele produto. Se eu estiver vendendo para a China, eu tenho que ter todos os problemas políticos que lá tem, as crenças religiosas, sociais, por aí vai. Na microestrutura, ou seja, nos departamentos, nos setores, encontram-se fatores como concorrentes, produtos, substitutos, clientes, fornecedores e entrantes potenciais. Vocês vão aprender isso mais sobre Porter no último trimestre, mas basicamente isso está correto, eu tenho que me preocupar com fatores maiores que abrangem toda, não só a minha organização, mas todas as organizações que estão ali naquele mesmo ambiente que eu, então, desde o camarada que é padaria até o camarada que produz carro, todo mundo está sendo afetado pela mesma contingência. E no meu setor, especificamente, se eu sou uma padaria, eu tenho que me preocupar, por exemplo, com supermercados, que conseguem vender pão a preço de custo. Como é que eu faço para combater esses caras? Então a gente tem que se unir com as outras padarias pequenas que nem eu, e em vez de eu comprar 2 sacos de farinha de trigo, nós todos juntos vamos comprar um caminhão de farinha de trigo. Nós vamos conseguir comprar com preço menor e a gente divide. Mas aí você vai estar dando moleza para o teu concorrente. O que ele vai fazer com aquela farinha de trigo é problema dele. Eu sei fazer o meu pão. Eu não estou dando o segredo do meu pão para ele. Estou só comprando a mesma farinha de trigo que eu não produzo, junto, para a gente comprar mais barato, para poder concorrer com o supermercado, que compra aquilo muito mais barato. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, a gente já foi na fábrica de chocolate Garoto em Vila Velha, se compra chocolate Garoto mais barato no Zafari, nos americanos, do que na própria fábrica. Porque os caras compram um volume tão grande que o frete nem causa influência. Tá? E aí você consegue comprar, porque você não precisa ir lá para comprar barato, você compra mais barato aqui. Absurdo, mas é assim. 3. Pela determinação específica da autoridade e responsabilidade. O que é autoridade e responsabilidade? Para relembrar, eu sou o chefe e sou responsável. Como eu não consigo fazer tudo, eu delego a autoridade para alguém subordinado a mim. Se aquela pessoa acertar, mérito dela. Se aquela pessoa errar, responsabilidade minha. Certo? O presidente da República não comprou vacina, se ele culpar algum ministro abaixo dele, está errado, porque ele é que nomeou os ministros. Logo, a responsabilidade é dele. A autoridade é do ministro. Tá? Ele tinha que estar vigilante. Pela determinação específica da autoridade e responsabilidade, cada pessoa desempenhará a sua parte nos planos. Isso mesmo. Ainda que os outros vários membros do grupo estejam geograficamente separados. Por que ele está falando isso desse jeito? Porque tem empresas que estão espalhadas pelo mundo. Empresas de tecnologia hoje não tem mais uma sede num lugar só. Eu tenho funcionário que está na Índia, eu tenho funcionário que está em Recife, eu tenho funcionário que está nos Estados Unidos, sem que a gente se encontre nunca fisicamente, só pelo computador. Tá? Ainda que os outros vários membros do grupo estejam geograficamente separados, que façam o seu trabalho em épocas diferentes e que possam desempenhar uma variedade de tarefas especializadas. É isso que acontece. Um avião, hoje, não é montado, não é construído, não é fabricado, que é a expressão correta, numa empresa só. A Boeing recebe peças de vários lugares do mundo, inclusive da Embraer. Todo mundo tem acesso ao projeto do avião num computador, todas as empresas. Eu produzo a asa e o outro produz só a pontinha da asa, que vai colar na asa que eu produzo. Eu sei exatamente qual é a metragem daquela asa, quais são os furos que tem que ter para poder, quando eu fabricar a peça, a minha peça fabricada na China vai caber na peça que foi fabricada em Roma. Estou chutando aqui, tá? Para vocês entenderem como funciona. Então também, tá certo. O que desejamos na nova estrutura é a ampliação, motivação das pessoas, a participação, pois são nossos colaboradores, tanto os clientes externos quanto internos. Sim, os funcionários são chamados de clientes internos. A gente precisa que eles estejam comprometidos para ter sucesso na empresa. Se eles não tiverem, a gente não produz. Isso funciona para qualquer coisa. Funciona na casa de vocês, funciona na igreja, funciona no futebol, funciona em todos os lugares. A mudança de técnico, por exemplo, do Internacional, por favor, eu não sou nem colorado nem gremista, só estou dando isso como exemplo, tá? A mudança de técnico para o Colorado, no início, foi vista como um péssimo negócio, porque era considerado um cara antigo,
já defasado em termos de aprendizado, e que não ia dar certo, e de fato as primeiras partidas o pessoal sentia saudade daquele argentino que ninguém entendia o que ele falava, que foi-se embora, entrou numa segunda, saiu na terça. Bom, resultado, esse cara, o antigão, está fazendo o time ganhar. Por quê? Porque ele devagarzinho foi trazendo os liderados, os seus jogadores, para junto de si. Foi fácil? Não. Levou um monte de partida perdendo ou empatando até conseguir. E agora entrou num processo de convencimento que as pessoas estão comprometidas e felizes com o que estão realizando e alcançando juntas, tá? Então também está certo. Do bom planejamento, a distribuição e coordenação dessas funções é que resulta a boa organização e desta vez, por sua vez, a boa administração. Sim, todas elas estão certas. Então a letra C é a correta, porque, pessoal, se você não engajar as pessoas, você sozinho não faz nada. A gente alcança o que for possível graças ao esforço coletivo. Sozinho a gente pode até ter um sucesso temporário, mas a gente não se mantém. Tá? E é extremamente importante que vocês entendam isso. A gente precisa dos outros para poder crescer. Quem me ensinou essa da Casa Amarela foi um taxista. Sem formação acadêmica nenhuma. Achei 10. Dei até gorjeta no final. As definições de missão e visão de uma organização são etapas fundamentais para o processo de planejamento estratégico de uma organização, na 10, tá? E aí, vamos lá. Como uma declaração de visão, visão é aquilo que está distante dos nossos olhos, ou seja, futuro. Ser reconhecido como referência de organização educacional do terceiro setor, diferenciada pela ação inovadora, diversificada e socialmente solidária. Essa é a única que é visão. Todas as demais são missões, estão ligadas ao presente, tá? Ser referência é sempre ligado ao termo visão. Isso é macete para concurso, tá? Os verbos no infinitivo puro e simples, como oferecer, contribuir, viabilizar, são todos verbos específicos de missão, presente. 11. Essa aqui vai ser comprida. Vamos lá. O planejamento é a função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. 1 é para planejamento estratégico, 2 para planejamento tático e 3 para planejamento operacional. Eu vou facilitar a vida de vocês. A letra certa é a letra A, tá? Então, ó, definição de objetivos que especificam os resultados esperados de grupos ou indivíduos, já está falando o nome, é pequeno, é planejamento operacional. Definição dos procedimentos e processos específicos, que são as normas técnicas ou procedimentos operacionais padrão, que eu até havia comentado com vocês, é operacional também. Foco na organização como um todo, é sistêmico, então é estratégico. As próximas 3 são 1, 2, 3. As 3 são. Essa e mais 2 são estratégicos. Forte orientação externa e orientação de longo prazo é tudo planejamento estratégico. Foco em unidades do departamento de uma organização, de novo, está muito similar à de cima, operacional. Focos em unidades ou departamentos de organização é tático, porque não é num setor, mas em departamentos. Então, é tático. Foco em tarefas rotineiras. Foco em tarefas rotineiras. Foco em tarefas rotineiras é tático também, porque os departamentos vão ter que pensar em processos que eu, gestor, gerente, vou estar imaginando. Orientação de médio prazo. Foco em tarefas rotineiras. Não, gente, eu estou falando bobagem. Foco em tarefas rotineiras tem que ser operacional. Vamos ver o que está lá na resposta. Isso aí. Foco em tarefas rotineiras é operacional. É bem dia a dia. Elas já estão boladas. Eu estou fazendo, não estou planejando. Então, é operacional. Orientação de médio prazo. Longo prazo é tático, é estratégico. Médio prazo, tático. Curto prazo, operacional. Definição de objetivos gerais e planos genéricos. Isso é
objetivos gerais e planos genéricos, quer dizer, eu não tô fechando nada, não estou minimizando. Então, eu estou dizendo assim, ó, a empresa precisa crescer, mais geral do que isso possível. Isso é estratégico. Aí, a empresa precisa crescer em marketing. Isso é tático. Para crescer em marketing, eu preciso aumentar o meu número de clientes. Isso é operacional. É um pedacinho só de um todo. E aí, finalmente, definição das principais ações a empreender em cada unidade. Por que isso é tático? Porque alguém disse que eu preciso crescer. Aí eu tenho várias filiais. São os diretores de marketing, diretor de comercial, diretor de segurança, diretor industrial, que vão estabelecer o que é preciso fazer em cada uma das unidades para a gente poder crescer. Essa é um pouquinho mais complicadinha para quem não está fazendo graduação. E deixa eu puxar 12 aqui. Bom, vamos lá. O planejamento... alguém está com dúvida? Eu estou indo para frente e ninguém está parando. Então, posso ir em frente? Tá. O planejamento consiste na especificação dos objetivos a serem atingidos, na definição das estratégias e ações que permitam alcançá-los, e no desenvolvimento de planos que integrem e coordenem as atividades da organização. O planejamento permite que os administradores e trabalhadores tenham a sua ação orientada para determinados objetivos, permitindo-nos concentrar sua atenção no que é mais importante para a organização. Por acaso, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu falei sobre vocês fazerem 3 coisas ao mesmo tempo e só fazer uma bem feita se fizer sozinho. Isso aqui está para lá de correto. A organização é a função da administração que faz a distribuição das tarefas. Eu já havia falado com vocês isso um pouco antes, e dos recursos entre os membros. Define quem tem autoridade sobre quem e quando e onde tomar decisões. A organização procura distribuir o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros da organização para que eles alcancem os objetivos estabelecidos eficientemente. O resultado do processo de organização é a estrutura organizacional. Sim, isso tudo tem a ver com organização. Isso aqui é o melhor resumo possível do organizar. O controle é a função da administração que assegura que os objetivos estão sendo alcançados. Eu monitoro, avalio o desempenho da organização na comparação deste com aquilo que eu planejei lá no início e corrijo os desvios que forem verificados. Certíssimo. A função do controle envolve a definição de medidas de desempenho, a verificação sistemática, que é basicamente o que vocês têm nos trimestres. Tá indo bem ou tá indo mal? Tá indo mal? Conversa com o aluno. O aluno continua indo mal ou não melhorou a atividade? Conversa com a mãe e com o pai. Voltou para o parâmetro atual, a gente mantém o controle, entendeu? É exatamente isso que a gente faz com vocês, é controle. É por meio da função de controle que a organização se mantém no rumo pretendido. É isso aí. E, finalmente, a 13. Sobre a administração por objetivos, assinale a alternativa incorreta. Essas são as malvadas, tá? Ai, droga. Quando a gente não repara que em vez de correta é incorreta. Mas como é que a gente vai sacar se é correto ou incorreto se a gente passou batido? Ora, você leu a primeira, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui para ver se dá definido. Você passou a primeira, tá certo? Tá certo. Passou a segunda, tá certo? Opa, tá certo. Vou voltar para a pergunta para ler, porque eu acho que eu me confundi com a leitura da pergunta. Desconfiou? Volta para a pergunta. Um prazo específico é definido... Ai, mas que saco, um monte de coisa errada aqui. Um prazo específico é definido para a realização dos objetivos. Sim, eu preciso determinar prazo. Lembra que eu falei para vocês que se eu não tiver prazo e quantidade, eu não vou chegar a nada, a lugar nenhum? Quero emagrecer 15 quilos em 5 meses. Eu tenho que colocar isso, né? Eu descobri hoje que nós vamos ficar livre do Faustão até dezembro. Meta, vai sobrar tempo à tarde de domingos para ver alguma outra coisa que não seja aquele mala sem alça há 32 anos na Globo e há tantos outros na Bandeirantes, falando sempre as mesmas coisas. Um saco. Vocês devem estar tudo chorando, né? Ao longo do período para a realização dos objetivos e o desempenho da equipe, ao longo do período para a realização dos objetivos, vírgula, está faltando uma vírgula, o desempenho da equipe é avaliado. Sim, eu tenho que avaliar todo mundo o tempo todo. Cada trabalhinho que a gente dá para vocês é para ver se vocês estão indo no caminho certo.
Quando acaba o prazo para a realização dos objetivos, um novo plano de ação é definido para o período. Sim. O plano de ação da administração por objetivos pode ser complementado por algum tipo de reforço, como um programa de treinamento. Caras, eu tenho que partir do princípio que as pessoas precisam ser capacitadas o tempo todo. Por quê? Porque técnicas novas surgem, máquinas novas vêm, e eu preciso capacitar todo mundo o tempo todo. Não é porque o cara tem doutorado que ele já sabe tudo, não sabe? Imagina. Ele sabe um pedacinho de metade de um tijolo. E o resto do edifício? Ele tem que continuar construindo, não tem jeito. E aí, finalmente, bom, se todas as 4 anteriores estão certas e a gente está procurando uma incorreta, pelo óbvio, a letra E é a incorreta. A administração por objetivos é a única forma de praticar o processo de planejamento? Não, é uma das muitas escolas que nós temos na administração, tá? Ela que vendeu mais isso, mas de jeito nenhum é a única. A 14. A 14 era para vocês lembrarem que querer eficiência e eficácia, para vocês não perderem o conceito. A administração visa alcançar objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia são definidas como: letra B de bola. Eficiência significa fazer corretamente as coisas e eficácia significa fazer as coisas necessárias. Significa que eu vou atingir aquilo que eu havia planejado e não vou fazer a mais. Professor, o senhor está querendo dizer então que se eu fizer uma redação e atingir apenas o que a professora está querendo, ela vai ficar feliz? Não, cada coisa é uma coisa, tá, pessoal? Mas nas empresas, na hora que eu vou fazer algo, significa que eu tenho que atingir aquele algo, eu não posso ficar criando algo a mais que ninguém tem interesse em comprar. Não adianta eu produzir 50 pneus se os caras estão pedindo 4. Os outros 46 eu vou ter que ficar com ele encalhado porque ninguém vai estar querendo comprar. Não adianta eu fazer 10 picolés de banana, porque eu adoro picolé de banana, enquanto que mais vende é picolé de chocolate. Certo? É simples assim. A 15. Um sistema de administração que relaciona as metas organizacionais com desempenho e desenvolvimento individual, a gente já tinha respondido isso numa questão anterior, por meio do envolvimento de todos os níveis administrativos, de respeito pelo óbvio, letra A, administração por objetivos. Rapaz, eu botei questão para vocês, eu nem lembrava que tinha feito tanta questão. Coitados, quem fez? Assinale a alternativa que enfatiza uma característica da administração por objetivos. Alguém consegue? Essa é bem fácil. É algo que eu já falei na questão anterior e em várias outras. Será a participação e envolvimento dos funcionários? É importante para atingir os objetivos? Sim, né, pessoal? Essa é a tal. Se eu não tiver as pessoas envolvidas, nada acontece, tá? Por acaso, meu primeiro artigo acadêmico escrito foi justamente sobre isso. Por que os hospitais não conseguem implementar os planejamentos estratégicos? Porque não bota as pessoas que fazem o hospital dentro do planejamento. São as tais das enfermeiras. São elas que mantêm o hospital vivo. Não são os médicos. Os médicos aparecem lá uma vez por dia, quando muito. A definição da missão da organização eu acho que foi por isso que a minha mulher casou comigo. Eu elogiava tanto enfermeira nos meus artigos que ela disse, esse é o cara. Vamos nós. A missão é a razão da existência da organização. Letra C de casa. Tá? Essa é a melhor definição de missão, simples, sem muita frescura. É a razão de ser. Qual é a minha razão de ser? Eu quero continuar docente e ser um bom pai. Claro, bom marido, óbvio, por óbvio, né? Senão eu vou ser um pai sem esposa. Qual é a razão da existência de vocês? Eu quero fazer o curso tal, eu quero ser um profissional tal, eu quero ser um especialista tal, eu quero, sei lá, ganhar na Mega Sena. Cada um tem que ter uma razão de ser, tá? Senão a gente perde a razão de estar aqui na Terra e acaba se matando. 18. Qual a diferença entre missão e visão? Essa vamos direto para a letra D, de dado. A missão é a tradução da estratégia da empresa que expressa o propósito da sua própria existência, respondido já pela 17. E a visão é um mapa que guia o futuro da empresa em termos de tecnologia, produto, cliente nos mercados a perseguir e nas competências a desenvolver. É isso mesmo. 19. Estratégia empresarial é a denominação dada
a forma de agir das empresas dentro de uma perspectiva temporal, ou seja, de tempo, e em decorrência da análise de uma determinada conjuntura. As estratégias adotadas podem ter várias classificações. Essa vocês não estudaram comigo, mas eu vou explicar para vocês. É a letra D de dado. Bom, vamos lá, tentar explicar cada uma para vocês. Estratégia tradicional, aquela do beabá, tá? É oferecer alguma coisa que alguém quer. Bem basicona. Estratégia dependente. Eu dependo de uma política de governo para me manter vivo. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. As indústrias estão lá instaladas porque conseguem ganhar um subsídio do governo para não pagar imposto. Quem paga somos nós. Os pais de vocês, os amigos de vocês, todos nós. Tá? Ela é uma dependente da ação do governo. Esse é um modelo, é um exemplo de estratégia dependente. Existem outros. Mas é sinal de que eu não posso andar com as minhas próprias pernas. A Ford foi embora do Brasil. Por quê? Porque ela depende de inovação tecnológica para continuar competitiva no mercado. E ela abandonou a inovação tecnológica. Então ela está mal no Brasil há muitos anos. O finalzinho que faltava é o fato de não ter mercado e não ter esperança. Tá? E ela já estava quebrando mesmo, foi-se embora. Mas por que manteve na Argentina? Porque ela não quer sair da América do Sul e ela não quer deixar de vender carro para o Brasil. Ela só está dizendo que aqui no Brasil as regras mudam demais e o país não tem perspectiva de melhorar tão cedo. Estratégia oportunista. Poxa, eu aproveito um determinado lance que tem no mercado e ofereço um produto que alguém está querendo. Então, um produto que alguém está querendo nos últimos tempos. Eu poder comprar roupa à distância sem que eu tenha que sair da minha casa e saber se ela serve ou não. Então, eu vou criar um aplicativo em que a pessoa coloca lá uma foto sua, o aplicativo lê você todo, e aí começa a jogar as roupas no teu corpo, lá no teu monitor, para ver se aquela roupa fica bem em você ou não, né? Essa é uma estratégia oportunista. Estratégia ofensiva. Eu tenho o mercado, eu vendo chocolate, eu vendo torta, eu tenho que ir para o lado, o sol está batendo na minha cara, eu não estou enxergando mais nada. 2 segundos. Meu amor, assim, agora eu não consigo te dar atenção, tá? Depois eu te dou. Já, já. Agora eu consigo enxergar. Estratégia ofensiva. Eu sou uma rede de supermercados mundial, eu sou um Walmart, e aí eu vou entrar no mercado gaúcho, que tem um concorrente forte, que é o Zafari, a marca Zafari é muito forte. E como é que eu vou entrar? Vou entrar derrubando preço. Eu tenho mais fôlego financeiro do que o Zafari, eu consigo botar as mercadorias a um preço mais baixo do que eles. E aí eu vou tirar uma parte da freguesia. É o que o Atacadão fez, é o que o Macro fez com os supermercados tipo Zafari, tá? Eles botaram preços mais baixos. Estratégia defensiva. Eu sou pequenininho, eu sou uma rede gaúcha tipo Lojas Colombo, eu estou tentando sobreviver, eu sou forte aqui no Rio Grande do Sul, mas acontece que tem uma Magazine Luiza que é muito forte no Brasil inteiro. Eu vou tentar ficar vivo, eu não vou conseguir competir com o Magazine Luiza, então eu vou apelar para a história de uma empresa gaúcha para ver se sensibiliza a clientela para ela vir para mim. E a estratégia conotativa. Estratégia conotativa não existe. Estratégia imitativa. É quando, pessoal, eu não tenho criatividade. Eu imito o que os outros já estão fazendo. Então, vamos pensar aqui. Telefone celular da Apple. Eu não sei se vocês sabem, mas a Apple, há uns anos atrás, entrou em batalha judicial com a Samsung, porque dizia que a Samsung estava imitando o celular que ela tinha fabricado. Na verdade, estava, porque a Apple não fabrica nada. Ela contratou a Samsung para produzir os seus aparelhos. A Samsung não sabia fazer aparelho celular. À medida que ela foi fabricando, ela foi aprendendo como se faz aparelho celular. Fez o aparelho dela e colocou algumas coisas que ela é muito boa, que é a parte de tela. Ninguém é mais inovador em tela, tanto de televisão quanto de celular, de computador, como a Samsung. E ela fez umas telas mais móveis, mais flexíveis e tal. Então a Apple conseguiu tirar um dinheiro da Samsung e a Samsung conseguiu tirar um dinheiro da Apple. Quem ganhou de fato essa batalha? A Samsung, que não vendia celular e agora virou uma das maiores vendedoras de celular no mundo porque imitou o produto. Tá?
O controle estratégico envolve algumas decisões fundamentais, como a modificação de objetivos e meta, tendo em vista as mudanças ambientais. Nós já vimos que isso estava certo. Mas não envolve algumas decisões, como a modificação de estratégias e políticas estabelecidas anteriormente. Isso está errado, tá? Por que está errado? Porque, pessoal, se eu tenho que mudar as coisas, eu tenho que mudar tudo, né? Eu não posso continuar fazendo daquele jeito se aquele jeito que eu fazia está errado. Eu não posso continuar comendo um monte de chocolate se eu quero emagrecer. Eu tenho que mudar, né? Então, isso serve para as empresas. A matriz SWOT, que é que vocês vão aprender no terceiro trimestre, matriz SWOT é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É que ela está em inglês aqui. A Strength, Weaknesses, Opportunity e Threats. Depois, no último trimestre, vocês vão aprender elas direitinho. Ela tem o objetivo de identificar riscos em um projeto. Sim, por favor, não esqueçam mais desse nome. Se vocês fizerem engenharia, se vocês fizerem medicina, se vocês fizerem assistência social, se vocês fizerem direito, todo mundo vai falar nessa maldita dessa matriz SWOT, tá? Nós, administradores, inventamos um outro termo, bem fofinho, chamado FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Mas no mundo empresarial ninguém chama de FOFA. Só nós, brazucas acadêmicos, é que falamos desse termo, tá? Horroroso, por sinal. A definição da missão da empresa, isto é, o estabelecimento da razão da existência da organização, ou seja, essa pergunta aqui responde perguntas anteriores. Deixa eu só... Ai, droga. Vamos ver se eu consigo botar essa droga do... Não é uma coisa bom de mexer. Bom, vamos lá. Eu mexo de um lado, some do outro. A definição da missão da empresa está estabelecendo a razão da resistência da organização, caracteriza como um dos passos da elaboração do planejamento estratégico, pois a resposta certa, vamos lá direto, é a letra E, justamente a última que não está marcada com nada. O empreendedor definirá com precisão seu foco no mercado, determinando seu segmento de atuação, concorrentes e fornecedores. Pessoal, ponham isso na cabeça de vocês, inclusive para Enem, para vestibular. Vocês têm que definir o que vocês querem. Definindo o que vocês querem, sabem que determinadas matérias têm mais peso do que outras. Sejam muito fortes naquilo. A única certeza que vocês têm que é igual para todo mundo, que tem que ser muito bom, é na redação. A redação pesa muito para todo mundo. Tem várias técnicas para fazer redação boa, uma delas é fazer uma por semana, sobre temas que estejam dando nos jornais. E vai treinando, e vai treinando, e vai treinando, e vai treinando, tá? Vai chegar um ponto que vocês vão dar risada. E aí se torna algo natural e não mais um problema. No momento que eu determino que eu quero e para quem eu quero vender, cara, ninguém me vence, mas eu tenho que saber isso. Se eu quiser vender, muitas vezes já ouvi falar nisso, né? Alunos meus fazendo plano de negócio, para quem que você vai vender? Eu quero vender para todo mundo. Cara, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Produto vegetariano. Mas é saudável, nem nego. Mas todo mundo quer comer produto vegetariano? Eu não gosto. Mas você conhece alguém que gosta? Muita gente. Mas eu não sou, se eu não sou um dos que quer comer, eu tenho que focar naquele perfil. Qual é o perfil do vegetariano? Pessoas entre 18 e 40 anos, tal, classe média. Bom, aí você tem que fazer propaganda para aquele público e colocar os teus estabelecimentos, os teus produtos perto daquele público. Tranquilos? Sem sofrimentos? Então tá. Então vamos passar para o PowerPoint para a gente poder ir para as teorias. Deixa eu compartilhar com vocês. Um bocadinho só. Ai, que saco. Pronto, ó. Agora eu consigo enxergar vocês e o PowerPoint. Bom, deixa eu só, antes disso aqui, eu tenho que falar sobre os vídeos, né?
Vamos lá, para a gente não se perder na jogada. Vocês têm, no caso da administração por objetivos, até dia 31 de janeiro, à meia-noite, para me entregar. Sempre que, se vocês tiverem algum problema, entre em contato que a gente dá um jeito nos prazos, sem estresse, tá, gente? Eu só tenho que botar prazo, porque se eu não botar prazo, vocês não vão fazer nada. E a gente sabe que o brasileiro tem um péssimo hábito de procrastinar, né, de deixar tudo para o último dia. Então, habituem-se, porque nas empresas não pode deixar para o último dia, porque senão vocês perdem emprego. E aí, em termos de administração por objetivos, vocês podem, por exemplo, como vídeo, como ideia de vídeo, planejar uma viagem. E aí fazer todas as etapas, de conversar com os demais membros da família, de como vai se conseguir fazer aquela viagem. Pode usar só um do planejar, organizar, dirigir e controlar, pode fazer só o controle, por exemplo. Eu tinha bolado que ia conseguir estudar 10 páginas de biologia, 15 páginas, ou fazer 50 exercícios de matemática por dia. Quantos exercícios já fez até agora? Eu não estou conseguindo fazer 50 por dia. Não vou fazer 45. O que eu posso fazer para fazer os 50 que eu havia me proposto? O que está faltando? Na parte de direção. Cara, vocês estão brigando por quê? Nós temos que ir juntos, senão a gente não vai alcançar isso. Vocês não querem viajar juntos? Então, nós temos que cada um fazer a nossa parte. A parte de planejamento. Você pode falar sobre a missão e visão, pode falar sobre a razão da tua existência como aluna, o que vocês querem, e pode falar a tua visão, onde vocês querem chegar no futuro. Tem milhões de possibilidades, tá? Pode fazer com as 4 juntos, planejar, organizar, dirigir e controlar, e pode só fazer com planejar, só com organizar, só com dirigir, só com controlar. Tranquilos? Tá. Eu não fico dando tanta ideia assim, eu só dou 2 ou 3 ideias, porque senão, gente, vocês não vão usar criatividade. Eu preciso que vocês usem criatividade, que é sinal de que vocês terão entendido a matéria. Tá bom? Vamos lá, nessa última meia horinha, eu vou começar a próxima teoria, que são as teorias ambientais, que a gente chama. São teorias que vieram depois da administração por objetivos, que o mundo já estava mudando mais. Então, elas aconteceram algumas, até, por exemplo, uma teoria de sistemas, em paralelo com a teoria de administração por objetivos. Assim, é como se você tivesse a vacina da coronavírus, que é feita de um jeito, e a vacina de Oxford, que é feita de outro jeito. São cientistas fazendo a mesma coisa na mesma época, de formas diferentes. Tá? Enquanto uma usa vírus inativado, que é a mesma coisa que todas as vacinas anteriores, o outro usa uma técnica que começou a ser desenvolvida em 2015, que é a alteração de RNA, ácido desoxirribonucleico, que vocês devem estar estudando em biologia, ou já estudaram, não sei em que passo vocês estão nisso. E aí, vou começar com essas teorias, vocês vão ver que elas não são complicadas. Em termos de atividade, eu estou pedindo para vocês, deixa eu ver aqui qual que eu escolhi, que eu já nem lembro mais. Eu estou pedindo para vocês fazerem só sobre teoria contingencial ou teoria institucional. Por que sobre essas duas e não as demais? Pessoal, porque teoria de sistemas ela é muito genérica, ela não ajudou muito a gente. A teoria da ecologia organizacional, ela recebe várias críticas e depois eu explico um pouquinho mais porque, provavelmente na correção dos exercícios. A dependência de recursos ela é óbvia. Para você produzir, você precisa depender de alguma coisa, certo? Então, se toda a humanidade resolver tomar água ao mesmo tempo, vai faltar água no mundo, né? Ou se todo mundo resolver lavar carro ao mesmo tempo no mundo inteiro, vai faltar água no mundo. Então, nós somos dependentes de recursos, óbvio, né? E quem detém o recurso, detém poder, óbvio de novo, né? Então, ela vai ajudar pouco a gente, né? E aí temos a teoria contingencial e a teoria institucionalista, que são essas que fazem diferença no dia a dia da gente, no dia a dia das empresas, inclusive nas escolhas das nossas profissões. Vamos lá. Eu tenho um primo saindo da Covid agora, ele não tem o que fazer, ele enche minha caixa de mensagens, ele não está, ele tá trancado em casa, então vamos mandar coisa, porcaria. O cara que ele me manda de porcaria, acabou de chegar mais porcaria aqui. E aparece na minha tela, na hora que eu vou começar a falar, aparece na minha tela. Eu não sei tirar esse troço. Bom, vamos lá. Teoria estruturalista foi pós-guerra, foi essa última que nós aprendemos, tá? Teoria dos sistemas, ela surgiu logo depois, justamente também por causa da guerra.
A neoclássica, que é a administração por objetivos que nós acabamos de estudar, idem. Olha, elas são similares. Ah, mas ela começou em 51 e acabou em 54? Não, elas continuaram sendo estudadas depois. Mas por que isso é importante? Porque são reflexões de vários especialistas diferentes tentando chegar a um lugar comum em alguma coisa, ou tentando mostrar como as empresas vão ganhar mais dinheiro se fizer tal coisa. São visões. Você pode concordar com A ou com B, você pode gostar do Grêmio e pode não gostar do Inter. É assim a vida. Tá? Ninguém tem que gostar só do Grêmio ou só do Inter. Né? Pode gostar do Flamengo, pode gostar do Botafogo, ou pode gostar lá de qualquer time de Manaus. E aí tivemos a teoria comportamental que a gente já estudou por um motivo muito simples. Ela teve como consequência principal, ela é consequência principalmente da teoria das relações humanas. Então não tinha como separar as duas, porque ia tornar incompreensível o estudo para vocês. Tá? Vamos nós. Teoria dos sistemas. Ela vai ser vista também lá em biologia para vocês. Ela veio de um trabalho do biólogo alemão von Bertalanffy, publicado, são vários artigos, entre 1950 e 1968. The Theory of Open Systems in Physics and Biology, General Systems Theory. Teoria dos sistemas abertos em física e biologia e teoria do sistema geral. O Bertalanffy dizia o seguinte: não dá para você separar só a física, só a biologia, só a química. Tudo está relacionado com tudo. Eu não tenho como enxergar um cozimento de uma brócoli como um processo físico de cozimento. Ora, por que a brócoli fica branca? Porque em algum momento eu cozinhei aquilo errado. Mas o que eu fiz de errado? Com a água fria que eu coloquei a brócolis, porque as pessoas têm mania de colocar água e botar o legume dentro e depois botar para ferver. Está errado. Você primeiro ferve a água. Ela leva X segundos lá, ou X minutos, para atingir a temperatura de ebulição a 100 graus. Atingiu a temperatura, aí eu devo colocar o legume. Neste caso, eu estou exemplificando com brócolis. Por quê? Porque se eu boto a água desde o início cozinhando a brócolis, aquele brócolis vai ficar sobre cozimento durante muito tempo. Ela nunca vai ser cozida rapidamente. Ela não vai levar um choque para ser cozida. E esse devagar, faz com que a brócolis fique esbranquiçada, fique molenga. Por isso que as pessoas... a brócolis está ruim, porque foi mal cozida. Experimentem fazer isso na casa de vocês. Fervam a água, põem a brócolis já do tamanho que vocês querem comer, por exemplo, se for na salada um pouco maior, se for misturado com arroz um pouco menor. Porque quanto menor tiver o pedaço, mais rápido ela vai cozinhar. E quanto mais rápido ela cozinhar, menos clorofila ela perde. Porque o que dá a cor verde e a tenacidade do alimento é a clorofila, que é a mesma que ela da fotossíntese. Cara, quer dizer então que tu já misturou física, química e biologia? Tá tudo misturado. Pô, Sérgio, a salada de maionese da minha mãe não fica legal, porque a batata fica meio farinhenta, a batata fica meio molenga. Você vai naquelas quermesses, que aquela maionese fica tudo grudada. Quando você pega a colher, você atira aquela colher em alguém com a maionese e mata a pessoa. É porque a batata foi cozida errado. Mas minha casa a gente cozinha com casca. É assim que minha avó fazia, minha bisavó fazia. Faziam errado, não tem culpa. Então, como é que a gente faz? Bota água para ferver, já com sal. Quando a água estiver fervendo, você descasca a batata, enquanto a água estiver fervendo, ou em processo de fervura, você vai descascando a batata. E já corta a batata no tamanho de maionese que vocês gostam. Ferveu? Bota a batata lá dentro. Depois que ela começar a ferver, 2 minutos depois está pronto. Está no ponto já. E rapidamente vocês colocam para esfriar na água fria. Por que isso, Sérgio? Porque se vocês deixarem a batata com o calor do cozimento dela, ela vai continuar cozinhando e vai amolecer demais. E aí vai ficar farinhenta de novo. Não é o que eu quero. Então, o que eu faço aqui em casa? Eu boto a batata numa peneira, esparramo água em cima da minha mão para esfriar rapidamente a batata. O que a gente faz em restaurante profissional? Gelo, para dar choque mesmo. E eu aqui em casa meto na geladeira, porque eu consigo ter espaço na geladeira para poder esfriá-la mais ainda. Tá, Sérgio, e a tampa? Pô, não se tampa. Como não se tampa? Tá maluco? Não se tampa. Depois que botou o legume dentro da panela, não se tampa, porque a tampa aumenta a pressão interna. E aí, aumentando a pressão interna, aquela pressão também ajuda a quebrar a clorofila, que é uma proteína que se rompe muito facilmente. Entenderam os macetes? Sérgio, eu adoro tomar limonada, eu adoro tomar laranjada. Tá, e aí? E aí que você tem que espremer lá na hora e no máximo meia hora tá tomando. Quer dizer que aquela de garrafinha não presta? Não, não presta. Mas por que não presta? Porque a vitamina C, que é a única coisa boa que tem na laranja, foi pro saco. Lá evapora. Gente, tá tudo ligado a tudo.
a física está ligada com a matemática. Quem tem dificuldades em matemática vai ter dificuldades em física, e vice-versa. Quem for fazer desenvolvimento de programas, trabalhar com software, tem que ter inteligência matemática, raciocínio matemático e raciocínio lógico. Se não tiver, não consegue fazer. Está tudo ligado com tudo. Tranquilos? Pá, e a matéria que eu não gosto, Sérgio, é português. Eu não gosto de português, acho o saco, nosso idioma é difícil, é um porra, inglês é muito mais fácil. Até aramaico é mais fácil que português. Pá, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Só que se eu não souber me expressar, escrever corretamente, as pessoas à minha volta não vão me respeitar. Exemplo, vivo. Os meus filhos fazem aula de programação, tá? Aí, semana passada, eles reclamaram que o professor de programação está muito fraco. Eles gostam de ser desafiados. Eles acham que ele parou e não consegue ir para frente. Fui atrás de um site, um aplicativo que você consegue achar professores desse tipo de coisa, e achei vários que ensinam isso do Brasil inteiro. Como é aula à distância, procurou o Brasil inteiro. E aí você vai ler os textos que cada um dos professores escreve sobre si, não deu para contratar nenhum deles, só uma. Foi a única que não teve erros de português no que escreveu e conseguiu escrever sobre aquilo que supostamente entendem muito, que é Arduino e programação, até a palavra Arduino os caras erraram. Como é que eu vou confiar em alguém que não sabe escrever a própria palavra que mexe? Então, eu contratei a que escrevia melhor, certo? Ou que escrevia melhor. A que escreveu corretamente, os demais não deu. A gente perde o respeito por quem escreve errado. Tudo está ligado a tudo. Bom, basicamente, então, essa teoria critica a divisão do mundo em diversas áreas. Física, química, biologia. Está errado para ela, né? Porque a natureza não se divide assim. Para essa teoria, sistema é um todo organizado e complexo. Nós somos complexos, né? Um negócio que aconteceu lá na China veio parar por viagem alguém que, por sua vez, se espalhou para o resto do mundo. Na Alemanha, por exemplo, foi uma moça cientista que os pais moravam em Wuhan, ela tinha ido visitar os pais, voltou para a Alemanha numa empresa onde ela trabalhava, foi convidada para almoçar. Ao passar o saleiro para o colega de trabalho, ela o contaminou. Quem está dizendo isso? A Alemanha, não sou eu. Porque eles foram pesquisar todo o passo a passo e viram todas as filmagens de tudo que foi feito. Na hora de passar um saleiro, eu ferrei com a Alemanha inteira. Eu trouxe a Covid para dentro. Entenderam? O mundo é muito doido, pessoal. A teoria dos sistemas logo teve a ver com a administração, porque era preciso integrar tudo que a gente já tinha estudado em termos de teoria. Estava uma barafunda danada, ninguém sabia o que devia ser respeitado mais. E, além disso, entrou tecnologia da informação por causa da guerra. Não sei se vocês sabem, mas o mundo tem grandes processos evolutivos em termos de inovação quando tem guerra. Por que quando tem guerra? Porque é quando entra a grana. As pessoas, os governos colocam muita grana em pesquisa que acaba gerando inovação. A internet é resultado de guerra. A Guerra Fria que havia entre Estados Unidos e União Soviética fez com que as principais empresas e departamentos administrativos públicos federais dos Estados Unidos temessem que um míssil pudesse atingir. Eles encomendaram a 4 universidades diferentes um sistema em que eu pudesse passar rapidamente meus dados para uma outra lugar longe dali, caso... não precisa levantar a mão, tá? Pode falar a qualquer hora, senão eu vou enlouquecer olhando essa mãozinha aqui. Pode falar. Ana? Bom, levantou a mão sem querer, pelo jeito. Eu queria passar os meus dados rapidamente se o meu prédio estivesse sob ataque. Os cientistas dessas 4 universidades se deram conta de que eles passavam a poder se comunicar com mais rapidez. E aí começaram a usar a internet para mandar pesquisas e estudos que eles estavam fazendo para poder colaborar uns com os outros. Só que aí eu chegava em casa e falava com meu marido, eu sou cientista lá na universidade tal, e eu estou pesquisando com um cara da universidade tal, olha que legal. Aí eu, também quero. E o cara trabalhava numa outra universidade. As universidades ao redor dos Estados Unidos começaram a cobrar que também queriam ter acesso à tecnologia. Aí foi criada a ARPANET, que depois virou internet. Guerra. Tá? Vamos nós. Com base nessa ideia toda, a teoria dos sistemas diz que
somos totalizantes, a gente não pode compreender um sistema, não pode compreender a China em separado dos Estados Unidos, não pode compreender o Brasil em separado da Alemanha, da Turquia, nem da Argentina. Todo e qualquer problema que aconteça na economia argentina nos afeta aqui diretamente. Temos uma dependência entre todas as ciências, sim, é uma grande verdade, e aí todas as ciências da época começaram a usar a teoria dos sistemas do Bertalanffy como base para os seus próprios estudos. Tá? Nela existe o homem funcional, lá na teoria da administração do Fayol e do Taylor, existe o Homo economicus. O Homo social vem na teoria das relações humanas. E dessa teoria aqui veio o homem funcional. O homem funcional, ele entende que ele desempenha uma função em cada organização que ele está. Em uma organização, eu posso ser o pastor de várias pessoas, posso ser o pastor da igreja. Em outra organização, eu posso estar exercendo a função de soldador. Em cada uma delas, eu acabo interferindo. Por exemplo, na de soldador, pode ser que no departamento de soldagem haja outras pessoas que pertençam à minha igreja. E em vez de ouvir o líder, o chefe lá com crachá, eles vão acabar me ouvindo porque o pastor religioso deles sou eu. Então eu tenho que tomar esse cuidado para tentar detectar as coisas todas. Quem é quem em cada organização. Extremamente importante, a teoria dos sistemas, nessa história do homem funcional, diz que, olha, eu espero de você alguma coisa, e eu tenho certeza que vocês esperam de mim algo também. Eu espero de vocês que vocês consigam terminar o ano com os conhecimentos essenciais para vocês poderem fazer as disciplinas subsequentes de administração e que no futuro, quando estiverem lá na faculdade de vocês, aquilo que a gente conversou aqui durante esses meses possam servir de base para até pensar em montar uma empresa no futuro. Vocês, por outro lado, esperam de mim que eu não seja um carrasco, que eu compreenda que vocês tenham 13 disciplinas, que eu seja um pouco paciente com os prazos e por aí vai. Ok, é uma troca, faz parte. E a gente tem que entender que é assim mesmo. Tudo tranquilos? Tá bom. Sistemas, então, existem dentro de sistemas. A empresa está dentro de uma economia do mundo, de uma economia de um país. O país, por sua vez, tem a sua economia para dentro do restante do mundo. O planeta Terra tem a Lua e o Sol, e o Sol, por sua vez, tem vários outros planetas orbitando. São abertos. Então, ao contrário daquelas primeiras teorias lá, a gente sofre consequências do nosso ambiente. A pandemia é uma prova de que os sistemas são abertos. Ela alterou a nossa maneira de viver, de conviver e de nos relacionarmos, né? Inclusive de vender. E é natural que, dependendo do sistema onde eu esteja, eu tenha um determinado papel. Então, como servidor público federal, é meu papel, em função do meu cargo docente, entender as dificuldades de vocês em termos de internet, vento de Porto Alegre, Canoas, tal, que tirou a luz de um monte de gente, às vezes falta de uma dependência adequada para vocês estudarem. Eu tenho colegas professores que ganham um salário decente e a internet deles é uma droga, porque eles escolheram viver num lugar que a internet é ruim e não depende deles. Então, eu tenho que entender que tudo afeta tudo. Eu dei muita sorte que em fevereiro de 2020 me ofereceram uma nova serviço de internet aqui, que me reduziu para 1/3 do que eu pagava e eu não tive mais problema de internet. Mas eu dei sorte. Eu podia estar com a internet anterior e nós estaríamos sofrendo agora tranquilamente, porque ela oscilava para caramba, que era da NET. Basicamente, então, a teoria dos sistemas tem algo concreto que eu consigo ver, perceber, no caso são as indústrias, as empresas, ou o computador propriamente dito, a máquina que está na minha frente, ou tem a parte de inteligência, de conhecimento, que em termos de tecnologia seria o software, aquilo que faz o programa rodar, os Windows da vida, né? Pode ser fechado ou aberto, no caso o fechado não tem interação, nós somos sistemas abertos. Quem é fechado? Relógio, um cronômetro, mas são inanimados, né? E o aberto? Todo o resto. Todo o resto é aberto. A gente interage, sofre influência do ambiente e influencia o ambiente. A gente tem um conceito que é extremamente importante que vocês entendam. Eu vou dar só a teoria do sistema para vocês hoje,
Porque tem este conceito aqui que, na minha opinião, é o mais importante dessa teoria e que serve para a vida de vocês lá fora. É homeostase. Homeostase é uma tendência que a gente tem de procurar equalizar tudo na nossa vida. Quando a gente desmaia, a gente está fazendo um processo de autorregulação, de equilíbrio. O que é o desmaio? Aliás, na televisão eu vejo muito desmaio, a pessoa caindo para trás, né? Não existe esse desmaio, tá? A pessoa, quando desmaia, ela desmonta no próprio centro. Ela se espalha no chão, depois ela cai, como se fosse implodido. É direto para o chão. Por que isso? Porque o cérebro detecta que em algum momento, algum órgão do seu corpo está passando por uma necessidade. E ele te derruba para você ficar no mesmo nível. Ao ficar no mesmo nível, o meu coração, que está lá forte e não está tá fraco, ele está conseguindo bombear forte o sangue, ele vai ter menos necessidade de fazer força. Então, meu coração começa a bombear mais fraco e o sangue começa a circular com mais facilidade das minhas pernas para o meu cérebro. Tá, e daí? Bom, houve alguma coisa errada com aquela pessoa, naquele momento mais importante ela mantê-la viva. Então, o cérebro foi lá e a desligou e, puf, ela caiu. Tá, e como é que eu faço para ela voltar a si? Eu pego as pernas dela e levanto. Deixo a pessoa deitada no chão. Se quiser botar um travesseirinho confortável, um casaco qualquer atrás da cabeça, interessante, mas se não puder, não tem problema. Ao levantar a perna, eu faço com que o sangue que está vindo para cá desça e vá para o cérebro. E aí eu desperto a pessoa. Entenderam? Assim são as empresas. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada, eu dei para vocês de exemplo a empresa de cartões lá de Ponto, eu tenho que gerar alguma outra fonte de dinheiro. A gente atende alguns clientes, tá? Lá no IFRS Contribui. Um cliente que chegou semana passada vende cheeseburger e despencou a venda de cheeseburger dele. Porque ele é pequeno, os iFood da vida não querem, ele não consegue produzir uma quantidade que o iFood consiga botar desconto em cima do produto dele, e aí com isso ele perdeu um monte de cliente. Tá, como é que eu faço o processo de homeostasia, de equilíbrio, para que ele não quebre? Ele tem que criar um produto diferente dos outros concorrentes, que hambúrguer qualquer um faz, inclusive em casa. Mas se eu criar um produto que os outros não façam e que encante os clientes acabam me pedindo aquele produto. Posso continuar vendendo hambúrguer, mas vou ter um produto pelo qual eu vou ser chamado de aquele cara produz um troço diferente. Se eu vender o que todo mundo produz, eu não vou estar me diferenciando, certo? Então, nós não somos uma máquina, nós funcionamos em regulagem constante. Por isso é importante entender esse processo de homeostasia. Vocês, não sei se já aprenderam isso já em biologia, conceito? Tá, então, joia. No sistema, tudo entra, tudo sai, tudo é preparado de alguma forma, então há uma entrada, uma transformação e uma saída. Vocês estão entrando no primeiro ano, entrando como estudantes, vão receber uma série de documentos documentos de conhecimentos vão ser transformados ao longo de 4 anos e vão sair no final, se Deus quiser, para uma instituição pública federal, para que vocês possam ter um ensino de qualidade sem precisar gastar um puto no tostão no bolso, já que todos vocês pagam imposto para o governo federal. Tá, e como é que eu sei se isso está dando certo ou não? Um outro nomezinho que é muito famoso em qualquer profissão e que foi criado na teoria dos sistemas, o tal do feedback. Feedback é retroalimentar. Eu informo ao sistema que aquilo que eu estou fazendo está dando certo. Escova os dentes. Quando eu escovo os dentes, uma das coisas que eu tenho que me preocupar é em me concentrar em escovar os dentes. Eu não posso escovar os dentes e pensar no dever que eu tenho que fazer, ou no café que não estava bom, ou na briga que eu tive com a minha mãe ou o meu pai. Eu tenho que escovar os dentes. Se eu não fizer esse processo concentrado, vai sair mal feito. Como é que eu vou saber? Na próxima ida do dentista, ele vai dizer que eu estou cheio de tártaro. Toda vez que vocês me mandam trabalho e eu mando um e-mail de volta dizendo que o trabalho estava legal, eu estou dando um feedback, tá legal. Já teve gente, logo lá nos primeiros vídeos, que não tinham entendido ainda a proposta, que não conseguiam transmitir no vídeo aquilo que dizia a teoria. Eu não preciso de cineasta, eu não preciso de videomaker, eu preciso que vocês tenham entendido a ideia e consigam me transmitir isso. E alguns são criativos, outros exploram os irmãos, eu não vou nem falar quem são. Tem gente que explora pai e mãe, tem de tudo. O que é muito legal, envolve todo mundo. Tem colegas que fazem juntos, sem estresse, é assim mesmo. E aí, o que eu estou dando é um feedback, assim, tá legal, continua. E eu posso receber um feedback que pode ser positivo e pode ser negativo.
O positivo é aquele que toca a ficha. O negativo diz assim, olha, não está legal, precisa melhorar, tá? Qual é o cuidado que nós todos temos que ter, pessoal? O feedback, ele tem que ser dado sempre. Eu não posso esperar eu ter um problema com um colega, um amigo, um parente, um familiar, para explodir tudo de uma vez só. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente tem que ir se conversando. Porque se a gente deixar a coisa crescer, quando eu finalmente for dar o feedback, eu vou estar tão irritado que eu vou explodir com a pessoa. Em vez de melhorar, eu vou piorar ainda aquilo que já estava ruim. Tá? Por quê? Porque eu sou influenciado pelo meio que está na minha volta. Eu sou o resultado de tudo que acontece no meu entorno. Então eu tenho que usar a cabeça. Tá bom? Isso é um processo, entra um recurso, se transforma e sai de outro lado, e à medida que as coisas vão indo bem, eu tenho uma retroalimentação através do feedback. Isso é a base da comunicação. Alguns de vocês podem estar entendendo o que eu estou falando, alguns de vocês podem estar prestando atenção no que eu estou falando, mas toda aula, quando eu termino, tem sempre uma câmerazinha ou duas que estão ali e não desligam. Por quê? Porque eles não estavam prestando atenção em nada do que eu falei. E eu vou lá e termino a aula com aquelas pessoas ainda plugadas em mim, porque elas nem sabiam que eu já tinha terminado a aula. Não estou conseguindo me comunicar, né? A culpa não é dos alunos. Eu não causei interesse neles. Na verdade, a culpa é minha. Resumindo, toda organização deve ser considerada como um sistema aberto. Nós temos objetivos que devem ser surgidos graças às múltiplas interações. Todo sistema é formado por vários subsistemas. Nós estamos no Instituto Federal, nós somos o ensino técnico e administração, existem outros ensinos técnicos, existem outros níveis de ensino no Instituto, que, por sua vez, conversam com outros tantos campi, com outros institutos federais ao redor do Brasil, que, por sua vez, conversam com o Ministério da Educação, que, por sua vez, conversam com a educação ao redor do mundo. É isso, tudo está relacionado com tudo. O ambiente é absolutamente dinâmico e a gente não pode parar, porque se parar, o trem passa por cima. Tá bom? Aqui eu cito para vocês o modelo sociotécnico de Tavistock, porque vocês vão ter aula de gestão de pessoas. Não sei com quem vai ser, pode ser até que seja comigo lá no terceiro ano. O que acontece? Vocês vão aprender a falar sobre motivação, e eu já ensinei a vocês que motivação é algo que a gente tem dentro. Lembram disso? Pois é, o modelo sociotécnico de Tavistock veio da teoria dos sistemas e foi ela que provou num estudo com mineiros, um estudo real, de que as pessoas é que se motivam. Eu não consigo motivar o outro. E eu ouço todo dia um picareta falando no LinkedIn, dizendo que os líderes devem motivar os seus liderados. Cascata. Os líderes persuadem, os líderes indicam a direção, os líderes tentam convencer os seus liderados. Os liderados vão comprar. Eu não consegui motivar todo mundo. Hoje eu estou com 18, comecei com 22. Tem gente que nunca me assiste, tem gente que nunca apareceu na aula. Não consigo. Se a pessoa não buscar de dentro, não vem, tá? Aqui, sim. Isso aqui eu não queria dar corrida. Gente, eu vou deixar isso aqui para dar na próxima, porque é uma forma de a gente reativar o conhecimento anterior sobre a teoria dos sistemas e eu falar com calma, tá? É bem legal isso aqui. Só para vocês tiverem uma entropia negativa. É um outro termo que vocês também vão ter em empresas quando vocês estiverem trabalhando. E se alguém for para a área da biologia, das ciências, o termo entropia é interessante que vocês conheçam. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Vocês são muito chatos, porque eu falo demais e vocês não falam nada. Odeio vocês. Vocês têm que falar comigo, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo ou não entendendo. Eu consigo traduzir depois pelo vídeo que sim. Mas quanto mais a gente pudesse conversar, melhor para todo mundo. Tá? Tá muito chato desse jeito? Não, só tudo certo, nenhuma dúvida da minha parte. Então tá. Pessoal, qualquer coisa, por favor, estou à disposição. Só pegar um grito, tá? Fiquem com Deus. Estou terminando a gravação e depois eu mando para vocês. Abração.